essa noite, em nome de Jesus. A igreja diz: maravilha, gente. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Êxodo capítulo 13. Êxodo capítulo 13. Nós vamos ler os versículos 17 e 18. Enquanto você abre a sua Bíblia, você que está aqui no presencial, por gentileza e com muito carinho, pega o teu celular, abre no YouTube agora. Pega o teu celular, você que está aqui, abre no YouTube agora, lá na nossa transmissão, e deixa um like nesse vídeo, deixa um like na transmissão. Isso ajuda demais para que o canal seja indicado para mais e mais e mais pessoas. Nunca é demais dizer que o nosso alcance no digital é infinitamente maior do que no presencial, e glória a Deus por isso, certo? E quando você deixa um like no vídeo, você transforma o YouTube num missionário. É desse jeitinho mesmo que Deus faz. Êxodo capítulo 13, versículo 17 e 18. Põe a mão no seu coração. Diga assim: Senhor, fala comigo nessa noite. Bom, agora eu sei que você disse apenas porque o pregador pediu e você quer repetir por educação. Mas ative a sinceridade da sua voz. Ative a sinceridade da sua alma. E diga mais uma vez: Senhor, fala comigo nessa noite. Aleluia. Êxodo capítulo 13, verso 17 e 18, diz assim: quando por fim o faraó deixou o povo sair, Deus não os conduziu pela estrada principal que corta o território dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. Deus disse: se eles tiverem de enfrentar uma batalha, pode ser que mudem de ideia e voltem ao Egito. Por isso, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, rumo ao Mar Vermelho. Assim, os israelitas saíram do Egito como um exército preparado para marchar. Eu quero repetir esse texto, e eu sei que nem todos, ao ouvir temas como Egito, estrada dos filisteus, Mar Vermelho, nem sempre você consegue capitalizar na sua mente a imagem do mapa. Eu até gostaria de trazer o mapa hoje, não foi possível, mas fique tranquilo, não deixe a sua mente se confundir com isso, porque a ideia desse texto, na verdade, é conceitual. O texto é literal, mas nós vamos trabalhá-lo conceitualmente. Porém, mesmo sem você ter a ideia do mapa, eu preciso que você preste atenção no detalhe que está no texto. Mais uma vez: quando por fim o faraó deixou o povo sair, Deus não o conduziu pela estrada principal que corta o território dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. Então note que o povo está saindo do Egito, existem várias rotas para a chamada terra prometida, e uma delas é a rota mais curta. O texto diz que Deus toma uma decisão: eu não vou deixar o povo ir pela rota mais curta. E melhor ainda, o texto fala o motivo pelo qual Deus tomou essa decisão: porque essa rota passava pelo território dos filisteus. Então vamos lá. Deus disse: se eles tiverem de enfrentar uma batalha, pode ser que mudem de ideia e voltem ao Egito. Verso 18: por isso Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, rumo ao Mar Vermelho. Assim, os israelitas saíram do Egito como um exército preparado para marchar. Observe, a história é muito simples, mas eu careço demais da sua atenção para você entender o contexto. O povo de Israel passa 400 anos no Egito, como escravos, e chegou finalmente o momento deles saírem. Todo mundo conhece a história, as 10 pragas, a praga dos primogênitos, que a gente comemorou na Páscoa, o episódio, e aí o povo sai do Egito. E entre o Egito e a terra prometida, existia, por exemplo, o deserto do Sinai, que é um grande território, um território muito extenso. E existiam várias rotas rumo à terra prometida. Uma delas, a rota mais curta, era uma rota que faria o povo de Deus, o povo de Israel, passar diretamente pela terra dos filisteus. Se vocês estudarem um pouco mais a teologia, a arqueologia e a geografia do lugar, vocês vão perceber que essa era uma rota comercial. Então, além de ser mais curta, era uma rota mais segura, já que as rotas comerciais normalmente tinha exército, tinha segurança reforçada, a fim de proteger as mercadorias, que afinal de contas era de grandes mercadores ou de reis. Quem está entendendo aqui?
Então o povo poderia muito bem sair do Egito e ir por essa rota mais curta, mas Deus observa não apenas a geografia do lugar, Deus observa a geografia das nossas emoções. Deus olha a rota mais curta e Ele diz: bom, aqui é mais rápido, aqui é mais simples, aqui é mais fácil, mas se o povo for por aqui, eles vão bater de frente com os filisteus. Quando nós falamos de filisteus, rapidamente nós lembramos de Golias. Davi e Golias é uma guerra entre um israelita e um filisteu. Golias era um ser humano, sobre-humano, desculpe a palavra, mas além de Golias ser um gigante e essa história ter chamado a atenção de tantas pessoas ao decorrer dos tempos, os filisteus também eram muito habilidosos na arte da guerra e na fabricação de armas de guerra. Por exemplo, para você ter uma ideia, na época de Saul, Davi, Jonatas, os filisteus dominavam a manufatura do ferro. Então eles faziam as armas de ferro, e em Israel só Saul e Jonatas tinham arma de ferro, para você ter uma ideia. E quando o israelita tinha uma arma de ferro, era uma arma de ferro comprada pelos filisteus, entende? Então quando você vai para um filisteu comprar uma arma de ferro, por mais dinheiro que você dê ele nunca vai dar a melhor arma. Porque o israelita pode pagar o maior dinheiro que for, mas se você der a melhor arma para ele pode te matar. Então, para cada espada maravilhosa, olha que espada linda de ferro, essa espada aqui você vai lutar todas as guerras. Os filisteus tinham espadas 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes melhores. Então, era um povo muito bem preparado na arte da guerra e muito bem equipado. O povo de Deus, saindo do Egito, mais de 400 anos de escravidão, não tinha sequer preparo para poder lutar as guerras. Mas Tiago, então por que o povo de Deus teve tantas vitórias? Porque o Senhor dos exércitos ia à frente deles. O Senhor Deus, desde aquela época e ainda hoje, continua sendo a razão da nossa vitória. Agora eu gostaria que você pensasse com a mente de um israelita daquela época. Bom, eu estou saindo do Egito, eu estou indo em direção à terra prometida, e eu preciso ir pela rota mais curta, porque se faltar alimento eu morro. Se eu encontrar perigo, eu morro. Se eu passar alguma necessidade, eu vou morrer. Então, quanto mais rápido eu chegar na terra prometida, melhor. O povo nem sabia que passaria 40 anos no deserto. E observe que quem vê essa questão dos filisteus não é o povo, é Deus. Porque Deus vê coisas que nós não vemos. Deus vê nuances que nós não vemos. Deus vê situações que nós não vemos. E por causa disso, muitas vezes, a direção de Deus parece contraditória. Quantos aqui, vamos confessar, pelo menos uma vez na vida, você não orou pensando assim: eu acho que Deus não está entendendo direito o que está acontecendo. Deus, senta aqui, deixa eu te explicar melhor o que está acontecendo. Hein, Cris? Ah, meu Deus, eu falei uma vez para vocês não irem para o inferno, né? Mas no mínimo, nada, umas 15 vezes por mês, a gente tem essa sensação. Não, eu acho que Deus não entendeu direito. Senhor, deixa eu te explicar a situação. A questão aqui é o seguinte, ó. Está acontecendo isso, isso, isso e isso. Você não está vendo, não vai fazer nada não? E a impressão que dá é que Deus não está olhando, observando a nossa causa. Só que Deus está vendo coisas lá na frente. E mais, Deus não conhece só as circunstâncias que a gente não conhece. Deus conhece o nosso coração de modo que nós não conhecemos. E eu te garanto, assim como qualquer israelita naquela época, hoje nós também escolheríamos o caminho mais curto. Aí talvez você esteja brigando comigo no seu coração, dizendo assim: não, Tiago, eu sou super crente, eu sou super espiritual, uau. Mas deixa eu te mostrar que você escolheria assim o caminho mais curto. Vamos fazer um teste aqui? Digamos que Deus tem uma bênção para você. E essa bênção é o seguinte: olha, tem gente querendo receber, seu glória, Senhor, teu filho, tua filha está pronto. Deus tem uma bênção. Essa bênção é o seguinte: Deus vai colocar na sua mão um Pix de 200 bilhões de dólares. Eita, teve gente que emocionou, falou. Recebe aí, Gabi, em nome de Jesus, pela fé. Agora é o seguinte, duas opções. Deus pode fazer o Pix agora. Ei, mistério. Ou você pode receber esse Pix daqui a 70 anos. Você escolheria o quê? Senhor, teu filho está prontinho.
certíssimo. Eu sabia que todo esse tempo o Senhor estava me preparando para esse Pix. Não, Tiago, daqui a 70 anos é melhor. 70 anos, não vou nem estar vivo, você está louco, velho. 70 anos. Quem de nós aqui falaria assim ao Senhor? Olha, deixa eu continuar pegando meus 4 ônibus por dia, atrasando meu boleto, deixando de pagar o condomínio lá, desejando comer um japonês, mas sem ter dinheiro. Daqui a 70 anos você me faz. Algum de nós faria isso, gente? Porque a gente quer sempre o caminho mais curto. E a gente ainda brigar com Deus. Não, Deus, eu te garanto, eu nunca vou me desviar da sua presença. Não vou pecar nunca mais na história do universo. Pode garantir. Minha chave Pix é essa aqui, ó, Deus, anota aí. Todos nós queremos o caminho mais curto. Mas o Senhor conhece as circunstâncias e o Senhor conhece o nosso coração. Deus olha e fala assim, olha, se o povo for por essa linha, eles vão bater de frente com os filisteus, e o que é que vai acontecer? Eles vão ficar com medo e vão voltar para o Egito. Deus estava tão certo, bom, eu não preciso dizer isso, né? Mas só para explicar a você, Deus estava tão certo, que quando o povo foi pelo lugar que Deus mandou, lá na frente, o povo falou assim, ó, ah, que saudade das cebolas do Egito. Quem dera nós pudéssemos voltar para sermos escravos no Egito. Você imagina se o povo tivesse que lidar com os filisteus. Então, muitas vezes, o caminho mais curto, o caminho mais fácil, o caminho mais prático, brilha aos nossos olhos porque faz a nossa vontade se cumprir. Mas a vontade de Deus é melhor. O tempo de Deus é melhor. E a forma de Deus é melhor. Da mesma forma que há milênios atrás, parecia contraditório aos olhos humanos, mas a vontade de Deus era perfeita. Exatamente hoje você está ouvindo essa palavra. Eu nunca te vi na vida, não conheço a sua história, mas o Espírito Santo que te conhece te trouxe para ouvir isso aqui. Não vai ser pelo caminho mais fácil, vai ser pelo caminho que Deus quer. Até porque o que torna o caminho delicioso não é se ele é mais fácil ou mais difícil, é quem está do seu lado. Imagina aí que você ganha uma viagem para algum lugar, né? Lugar dos sonhos. Cris, qual o seu lugar dos sonhos para viajar, assim, que você nunca viajou? O seu desejo, assim, fala assim, como é? Isso existe mesmo? Como é? Costa Amalfitana? Isso é brincadeira, isso é... Não é da Crônica de Nárnia, não? Onde é que fica a Costa Amalfitana? Na Itália? Por que não fala Itália, Cris? Pelo amor de Deus, né? Eu vou saber lá que Costa Amalfitana, que eu não, mas na região da Toscana, que não sei o que. Gabi, seu lugar de Poço Verde, Sergipe. Não, um lugar que você nunca foi, Gabi. Poço Verde, você me quebrou, velho. Diga aí. É sem sonho? Sem sonho? Já Deus trabalha agora. Paris, Chicago, Nova York. Paris? A torre lá, a torrezona lá, Parisão. Jamile, cidade dos sonhos. Tempo. O Raul pergunta. Meu Deus, está beijando perder a bênção. E Dudu? Londres? Rapaz, o pessoal aqui tá chique, viu? Costas Amalfitanas, Londres e Poço Verde, glória a Deus. Aí digamos aqui, vamos, a igreja vai fazer, vamos juntar aqui e fazer aqui a viagem dos sonhos de Gabi para Poço Verde. Tudo pago. Melhor pousada de Poço Verde, melhor buchada de bode de Poço Verde, melhor traslado, né? De lá para cá, de cá para lá, tal. Tem aeroporto em Poço Verde, não tem ônibus, nem carro, sei lá, moto, vai de moto para Poço Verde. Tudo perfeito lá. Aí chegou lá, graças a Poço Verde, eu brinco com o Gabi, é sempre a terra do meu pai, né? E lá é um lugar, eu já fui lá quando pequeno, é um lugar assim bastante maravilhoso, mas maravilhoso, era o que era o que eu ia falar mesmo, Gabi. O lugar, você tirou a palavra da minha boca, um lugar maravilhoso. Seu José Volta, meu pai, beijo no coração. Mas imagine que você recebe a viagem dos seus sonhos com tudo pago. Tem um porém. Você vai para essa viagem com a pessoa mais chata que você conhece no mundo. Pensa aí, quem é a pessoa mais chata que você conhece no mundo, Júlio? Não precisa falar. Só pensa. Mentalizou, calma. Manda um zap para a pessoa agora, fala assim, estou aqui na palavra, na pregação, lembrei de você.
A pessoa vem assistir e vai receber a rebordosa. Imagine, a viagem vira uma tragédia. Porque tem pessoas que estragam. É ou não é, irmãos? Tem gente que estraga a viagem. Agora, às vezes você vai para um lugar que não é nem um lugar dos seus sonhos. É um lugar que você nem queria ir. Ô, Thiago, eu fiz essa viagem, eu fui para esse passeio, eu nem queria ir. Mas eu fui porque eu queria estar com o fulano de tal. Um pai, uma mãe, um amigo, um filho, a esposa, uma pessoa querida. Eu queria. E aí a viagem se torna maravilhosa porque a pessoa está do seu lado. Quem está entendendo isso aqui? Meu irmão, o que faz o caminho ser maravilhoso não é a facilidade dele, é quem está com você. Se Deus está contigo, vai por onde Ele te mandar. E é interessante que o povo passa essa fase de deserto. E deserto é interessante, porque deserto, a gente tem uma perspectiva errada de deserto. Primeiro de tudo, quando eu li essa palavra a primeira vez, Deus ministrou ao meu coração o seguinte: filho, essa é a parte mais desafiadora de viver uma promessa. Porque existem duas delícias na promessa. Quando você recebe ela, recebe a informação dela, quando ela se cumpre, né? Se eu chegar para você aqui e falar assim, ó, Deus está te prometendo tal e tal e tal coisa, você se delicia no coração, né? Você se sente amado por Deus, se sente feliz, recebeu uma profecia, recebeu uma promessa. Mas tem a declaração da promessa e tem um cumprimento da promessa. E entre essas duas coisas, tem um hiato que se chama deserto. E aqui é onde normalmente a gente estraga tudo. Por isso que a gente precisa aprender sobre deserto. Deserto, culturalmente, tem um significado ruim para muitos de nós. Se você chegar para uma pessoa e falar assim, ei, meu irmão, como é que você está? Poxa, velho, estou passando por um deserto aí. O que a pessoa quer dizer? Algo ruim, né? Um deserto de ideias na minha empresa. Algo ruim. Rapaz, minha vida financeira está um deserto. É sempre algo acerca de escassez, de solidão, de uma fase ruim. Só que quando você vai perceber o significado da palavra deserto no original, transliterando significa lugar de ouvir a voz de Deus. Sabia disso? Deserto é lugar de ouvir a voz de Deus. Muitos de nós achamos que deserto é punição. Irmão Tiago, revela para mim na palavra o que foi que eu errei para vir para esse deserto, porque eu preciso consertar. Não, não, não. Você não errou nada, não. Eu te provo na Bíblia. Jesus errou alguma coisa? Sim ou não? Jesus pecou, gente? Jesus falhou? Jesus precisava tratar algum desvio de caráter? Não, Jesus é mentiroso, vamos passar um deserto aqui para deixar de mentir. Não, claro que não. Mas quando ele começa o ministério público dele aos 30 anos, a Bíblia fala que ele é batizado por João Batista e imediatamente depois o Espírito de Deus o conduz ao... Primeira coisa, Deus prefere formar o coração do que acelerar o destino. A nossa alma, acelerar o destino. Rapaz, eu quero, tem que ser agora urgente, tudo ao mesmo tempo já. Semana de Arte Moderna de 1922. Tudo ao mesmo tempo já. Eu quero. É o exemplo do Pix. Ó, tem um Pix aqui para agora e para 70 anos. Não, agora, pelo amor de Deus, eu estou precisando, é urgente, é bênção de Deus. Eu quero agora. Só que quando você não tem estrutura para receber a bênção, você estraga a bênção. Eu botei no Google certa vez o seguinte: quanto que uma pessoa bebe de água durante toda a vida? Então o Google me deu uma média. Eu sei que isso aqui não vai se encaixar na vida de todos, mas a média e o cálculo que ele fez foi o seguinte: se um ser humano beber 2 litros de água por dia, durante 365 dias e 75 anos, essa pessoa vai beber mais de 54 mil litros de água por dia. Vamos fechar aqui em 50 mil. 50 mil litros de água é o que um ser humano comum bebe durante toda a sua vida. Agora, você consegue beber 100 litros de água num dia só? Se você tomar isso, você vai morrer. Na vida, você bebe 50 mil. Num dia, você não consegue beber 100. Se Deus te der de vez tudo o que você quer, você vai morrer.
Então aquilo que é o não de Deus, que você acha que Deus não gosta de você, que você acha que Deus está te punindo, que você acha que Deus está te machucando, que você acha que Deus está isso, Deus está aquilo, Deus está provando o amor dele por você, porque ele não quer te destruir, ele tem algo melhor para você. É por isso que é dia após dia, dia após dia, dia após dia. Deus não quer acelerar o destino, Deus quer formar o coração. E quanto mais rápido você entra nessa forma de Deus, é aí que você acelera o destino. É aí que você acelera algumas coisas na sua vida. Existem algumas coisas na nossa vida que ficam travadas porque não estão resolvidas. E Deus não vai deixar avançar antes de resolver essas questões. Porque o Senhor Deus, Ele não tem compromisso em acelerar o teu destino, Ele tem compromisso em formar o teu coração. Agora a segunda coisa, a gente volta para Jesus no deserto. Deserto não é punição, deserto é escola. E deserto é um lugar de afirmação de identidade. Vou perguntar para vocês, com que idade Jesus soube que Ele era Deus? Você acha que Jesus com 1 ano de idade, Maria, né? Limpa a fralda aí, porque você sabe, eu sou Deus, né? Se não limpar aí, vou descer o cajado, hein? Vou punir. Não. Jesus foi um ser humano normal. Limitado pela humanidade normal. Jesus sentiu fome, sentiu sede. Sentiu a vontade no banheiro, sentiu cansaço, sentiu irritação. Sentiu tristeza. Sentiu uma angústia do nível de morte. Jesus falou, a minha alma está angustiada até a morte. Jesus foi traído, solidão, sabe? Tudo. Com que idade Jesus soube que Ele era Deus? Bom, isso aqui é uma discussão muito longa, arrasta para cima, mas eu gostaria que você soubesse que Deus não apareceu num quarto para Jesus dizendo assim, olha, você é o Filho de Deus e a partir de hoje eu vou te ungir, receba. Ou Jesus também não foi uma criança superdotada que com 6 meses de idade dominava todas as leis do universo. Jesus cresceu ouvindo os seus pais falando que Ele era o Filho de Deus. Jesus cresceu ouvindo a história de Maria contando, olha meu filho, quando eu estava grávida de você, um anjo veio no meu quarto e falou, você está grávida do Espírito Santo. E você, o seu filho, vai ser o Filho de Deus, Salvador da humanidade. Aí José provavelmente ouvia Maria contando e falava, é verdade. Esse mesmo anjo que apareceu para sua mãe, apareceu para mim também. Inclusive eu ia me separar da sua mãe e abandonar a sua mãe, eu achei que ela tinha me traído. Mas o anjo apareceu no meu quarto e falou assim, olha, fica tranquilo, o Filho é de Deus. E Ele é o Salvador da humanidade. E ele cresceu ouvindo aquilo, cresceu ouvindo aquilo, cresceu ouvindo aquilo. A prova disso, para quem não sabe, é que os irmãos de Jesus não acreditavam em Jesus, não. Gente, se eu tenho um irmão que cresce fazendo milagre, imagine, né? Você tem um irmão e vai jogar bola. Não, coloca logo o irmão no meu time. Aí qualquer coisa, se o time estiver perdendo, o menino faz um milagre ali, não sei o quê. Eu já cresço sabendo, pô, meu irmão é especial. Meu irmão é filho de Deus. Meu irmão tem um superpoder. Os irmãos de Jesus foram acreditar que Jesus era Deus depois da ressurreição de Jesus. Tem vários textos na Bíblia onde os irmãos dele estão zombando dele, falando assim, olha, você é isso tudo mesmo, você tem que ir para Jerusalém, rapaz. Tipo assim, ó, você não quer ser um ator da Globo, você tem que ir lá para o Rio de Janeiro, Projac. Isso aqui não é lugar para você, zombando de Jesus. Então Jesus está ouvindo afirmações sobre a sua identidade. E ele está ao mesmo tempo ouvindo pessoas que não acreditam nessa identidade. Ele está ouvindo José e Maria dizerem, você é o Filho de Deus, 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 você é o Filho de Deus. Com 30 anos de idade, vem sobre Jesus a primeira declaração sobrenatural. Jesus vai lá no batismo com João Batista, quando ele se batiza, a Bíblia fala que o céu se abre, desce uma pomba, o Espírito Santo em forma de pomba, e uma voz do céu, aí sim, sobrenatural, uma voz do céu dizendo, esse é o meu Filho amado, em quem minha alma tem prazer. 30 anos para ver um sinal sobrenatural. Tiago, o que é que sustentava Jesus? A fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é a convicção daquilo que não se vê, mas a certeza das coisas que se esperam. Talvez você esteja carente de que Deus te dê um sinal sobrenatural. Tiago, eu preciso ver um anjo. Eu preciso ver um sinal. Eu preciso que alguém me entregue uma revelação sobrenatural para eu crer. Não, você precisa apenas confiar na palavra de Deus. Agora detalhe.
quando acontece o primeiro sinal sobrenatural. Esse é o meu filho amado, minha alma nele tem prazer. Já é batizado. Aí o Espírito leva ele para o deserto. Chegando no deserto, ele é tentado por Satanás. Como foi a tentação de Satanás para Jesus? Se tu és filho de Deus. Deserto é lugar de firmar identidade. Tem uma canção do Ministério Zoe, eu nem sei cantar ela direito, não precisa nem puxar. Mas diz assim: você me leva ao deserto para falar de amor, né? Me deixa passar pelo vale para mostrar que estás comigo. Me põe no meio da tempestade, brilha um arco-íris para me dizer no fim, oh, que a tua fidelidade não acabou. E aí, interessante que Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 diz assim, ó: eu te pus no deserto para saber o que havia no seu coração. O deserto coloca para fora tudo o que está escondido dentro. O deserto coloca para fora tudo o que está mal resolvido dentro. O deserto coloca para fora tudo o que está incompleto dentro. O deserto denuncia não para acusar. O deserto denuncia para transformar. Primeira coisa, Deus, Ele tem na prioridade formar o seu coração e não acelerar o seu destino. Segunda coisa, deserto não é uma punição, deserto é uma escola. E terceira coisa para a gente encerrar aqui, mas quem está gostando, diga amém. Glória a Deus. Então vamos até meia-noite mesmo, o pessoal me empolgou aqui, agora ninguém vai para casa. Terceiro, a espera nunca é vazia quando se caminha com Deus. Você sabe qual é a angústia da espera? Primeiro, esperar já é angustiante. Já é meio contrassenso, que a gente quer no nosso tempo. Mas pior que a espera, o que mata na verdade não é a espera. O que mata é a incerteza. Às vezes eu fui no médico, marquei com o médico 2 horas da tarde, 4h30 lá, o médico não tinha chegado. Isso acontece comigo, graças a Deus. Médico nenhum faz isso, só comigo que aconteceu. É 4h30. E aí, moço, ele vem ou não vem? Pois estou tentando falar com ele, não sei. Pô, eu não sei se eu espero, se eu volto para casa. Não sei se, sabe? Eu estou esperando e estou angustiado porque eu não sei se vai acontecer. Então, a espera sem fé, a espera sem convicção, isso tortura o seu coração. O problema não era passar pelo deserto. O problema é a incerteza do que vai acontecer. Quando Deus fala aqui em Êxodo 13:17, fala assim, ó: eu não vou deixar eles irem pela rota dos filisteus, vou colocar por outra rota. O texto falou, a gente acabou de ler, que Deus coloca o povo na rota do Mar Vermelho. Gente, a rota do Mar Vermelho é a rota do impossível. A rota do Mar Vermelho é a rota do impossível. Tem duas escadas aqui nesse palco, uma de cada lado. Então, se eu quiser descer, eu posso descer aqui, posso descer ali, posso descer por aqui também. Mas aqui, digamos, é um pouco mais perigoso. Está todo mundo comigo aí? Digamos que isso aqui seja o Mar Vermelho. Aí eu estou aqui para descer aqui para cá. Aí Deus fala assim, não, Tiago, você vai por outro lado. Ah, então eu vou para cá, Jesus. Não, Tiago, você vai por outro lado. Você vai por aqui. Ué. Quando o povo está na frente do Mar Vermelho, o exército egípcio cerca o povo. Por quê? Eles colocaram o povo contra a parede. Não, Tiago, mas o povo passou pelo Mar Vermelho, porque houve um milagre. Pelos olhos carnais, o Mar Vermelho era um impedimento. Deus tem, Senhor, te amo demais, coraçãozinho de dorama para ti, mas me ajuda a pregar. Deus tem esse mau costume de colocar a gente no lugar mais difícil. É impressionante. Já fica assim, já estava até esperando. O caráter dele não é brincadeira, é um negócio. Mas o senso de humor dele, ele coloca a gente no lugar mais difícil. Porque na verdade o lugar é difícil para a gente, não é para ele. Fui falar do pai, rapaz. O pai, Senhor, eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Te amo mesmo. Me ajuda aí. O lugar, na verdade, difícil, é difícil para a gente. Para Deus não é difícil. Entendeu? É como, por exemplo, um pai.
o pai, ele deixa o filho fazer algo que seja difícil. Esses dias eu vi um vídeo interessante. Tinha meio que uma linha, algumas linhas assim, digamos, entre um lado e outro. E aí o pai adulto, ele só fez assim com o pé e passou, né? E o filho desse pai tinha ali, pela minha visão, 1 ano e meio, 2 anos. Então, a linha que o pai só passou o pé assim e passou, para o filho, né, pequenininho, ele... Aí o pai passou, daqui a pouco ele tentou passar, não conseguiu. Papai! Aí o pai olhou de longe assim e falou, pode vir. Papai, papai! Pode vir, você consegue. Papai, papai, então. Aí depois de muito tempo, o pai só deu as coordenadas de longe. Aí o filho foi lá, resolveu e passou. Aquilo era difícil para o filho. O pai, para treinar o filho, ficou só de longe falando, pode vir, você consegue. Pode vir, você consegue. Tenha certeza que se tivesse um leão do outro lado, o pai rapidamente ia pegar o filho e ia tirar dali. Tem quem está comigo aqui? O que a gente acha que é difícil para a gente. Então, às vezes, a gente pensa assim, poxa, por que Deus me levou pelo caminho mais difícil? Querido, porque para Ele não faz diferença nenhuma, mais fácil, mais difícil. Todas as coisas estão debaixo do controle dEle. Tanto é que quando Moisés vai orar a Deus nessa situação, Deus responde meio que dando uma bronca em Moisés, dizendo assim, por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Como é que você marcha em direção ao mar, meu irmão? Como é que você marcha em direção ao mar? A Bíblia fala que quando o povo começa a marchar, o mar começa a se abrir, aleluia. Muro de água de um lado, muro de água do outro. O povo passa a pés enxutos. O exército egípcio vem atrás perseguindo o povo de Israel. Mas quando eles estão no meio do mar, o mar se fecha, a vitória acontece e o milagre se completa. E é interessante que em toda a trajetória do povo de Israel no deserto, embora Israel tivesse um exército despreparado, por assim dizer, a Bíblia diz que os povos inimigos respeitavam Israel, dizendo assim, olha, o Deus deles derrotou o exército mais poderoso do mundo. Se o povo de Israel fosse pela rota dos filisteus, eles iam enfrentar um exército muito forte, um exército muito preparado, eles iam ficar com medo e fugir. Aí você pergunta assim, Tiago, Deus não poderia destruir também o exército filisteu? Poderia. Mas Deus conhece também o seu coração. Esse problema que você está vivendo aí, Deus pode resolver também, assim, no estalar de dedos. Mas Ele sabe que você corre para trás com medo. Entende? Então Deus coloca você num caminho que parece que é o errado, que parece que é o mais difícil, que parece que é o mais complicado. Mas o tamanho da dificuldade também vai ser o tamanho do milagre que você vai viver. A direção de Deus é perfeita, mesmo que não pareça aos seus olhos físicos. A direção de Deus é perfeita, mesmo que não pareça perfeito nas planilhas de Excel, nas análises de inteligência artificial, nas análises do seu histórico, da sua mente, do seu coração. Talvez você esteja vivendo exatamente esse sentimento, dizendo, Tiago, parece que eu estou num caminho mais difícil. Para mim não faz tanta diferença. O que importa é se Deus te conduziu aí. Se é fruto de pecado, se arrepende e volta. Mas se Deus te conduziu, continua, porque Ele vai te dar a vitória. Precisamos entender esse caráter do nosso Deus. Para que não matemos a promessa no tempo de espera. Para que não deixemos de desfrutar do que Deus tem para nós, entre a declaração da promessa e o cumprimento da promessa. Até porque o mesmo Deus que declarou a promessa e o mesmo Deus que vai fazer cumprir a promessa é o Deus que quer te ensinar a viver o tempo de espera. E para encerrar, eu já quero chamar o Ministério de Louvor aqui à frente. O Salmo 40, o Salmo de Davi, fala assim, esperei com paciência no Senhor, um dos salmos mais conhecidos. E é interessante que esse esperei com paciência no Senhor, no original, na transliteração mesmo, seria assim, ó, esperando, esperei. Quando a gente fala esperando, esperei, no português, é meio que redundância, é errado. Mas
Na língua original, no hebraico, essa redundância, na verdade, é reforço. É como se falar assim, ó, te amando, te amei. É um reforço. Eu amei muito você. Esperando, esperei. Então eu esperei muito. Esperei. Mas é interessante que quando vai para o português, esperei com paciência. Isso nos dá uma direção muito forte. Porque algumas pessoas esperam com ansiedade. Outros esperam com murmuração. Outros esperam completamente distante da vontade de Deus. Existe uma forma certa de esperar. Existe uma forma certa de viver. Sabe por quê? Porque o deserto, ele está te moldando para que você tenha a estrutura para viver o extraordinário de Deus. O deserto, ele está te preparando para que você tenha história com Deus. O deserto, ele está te preparando para você viver coisas futuras que você não imagina. E mais, o deserto não está só te preparando. O deserto já é o cumprimento de muitas coisas de Deus na sua vida. Porque quando o povo de Israel sai do Egito e vai para o deserto e murmura dizendo assim, olha, nós queremos voltar para o Egito, lá para as cebolas do Egito. Eles se esqueceram que Deus livrou eles de 400 anos de escravidão. Quem fala assim que está com saudade das cebolas do Egito, são pessoas que saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Não teve povo que viveu mais milagre do que o povo de Deus no deserto. Não teve povo que viu mais o sobrenatural do que o povo de Deus no deserto. E muitas pessoas, infelizmente, morreram no deserto. Porque buscaram milagres, e esqueceram de se relacionar com Deus do milagre. Você está tão focado em pedir para que Deus resolva o seu problema, que você está desperdiçando a oportunidade de desfrutar do coração do Deus que está contigo em todo o tempo. O Deus que já te tirou lá do Egito. O Deus que está te sustentando no deserto. O Deus que te sustentou ontem, o Deus que te sustenta hoje, o Deus que vai te sustentar amanhã, o Deus que já fez tantas coisas na sua vida. E te trouxe aqui para você entender que deserto, na verdade, é uma plataforma para que a glória de Deus se manifeste na sua vida.